Oi, tudo bem com você? Eu sou a Karina Costa, sou especialista em e-commerce e vou aqui contar uma breve história de como eu e meu esposo a gente veio para Portugal, como é que a gente chegou aqui, o porquê que a gente chegou aqui e você vai aprender um pouco a como você também em um curto tempo conseguir conciliar isso, entender, visualizar que você também pode fazer, né, essa trajetória, que você também pode estar aqui em Portugal, que você também pode viajar para ter uma outra oportunidade em um outro lugar, aonde vão abrir várias portas para você ter um conhecimento em todas as áreas, inclusive com a sua família e conseguir, né, passar mais uma etapa de vida, que eu acho que é o que a gente queria para nós, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho aí de como foi a nossa trajetória, de por que a gente esteve aqui, como é que está. E depois disso, eu vou apresentar também, né, ao longo do tempo aí no canal, várias oportunidades que você pode ter, na verdade, várias oportunidades que vão chegar para você também, da mesma forma que chegou para nós com apenas um passo, né, que é a nossa vontade da mudança, tá? Certo? Então, era para o meu esposo estar aqui junto comigo, o canal é nosso, né? Eu estou iniciando ele agora, mas mesmo assim ele estando ou não estando, o canal é de nós dois, tá? Depois vocês vão conhecer também e a gente vai poder tá interagindo melhor aí nos assuntos junto com ele, que também tem partes importantíssimas que ele mesmo vai contar para vocês, certo? Juntos, tá? Então não esquece porque o importante para eu conseguir estar alavancando esse trabalho aí é vocês darem um likezinho lá, seguirem, né? Fazer algum comentário, por favor, faça um comentário para eu poder estar respondendo. E tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, o que aconteceu? Eu, Karina, né, e meu esposo Jonas, nós decidimos que nós queríamos morar em outro lugar. Daí eu vou falar agora um pouquinho sobre algo que vocês vão dizer, ué, mas isso daí não faz parte. Então, nós morando no Brasil, nós decidimos mudar de estado. Ah, vamos para outro estado, nós queremos ir para outro estado para tentar a parte profissional, para tentar trabalhar em outra área ou para tentar na mesma área, mas evoluir, mudar, também ter uma qualidade de vida melhor, né? Também ter mais possibilidades de ter essa qualidade de vida e também ter a segurança. Aí nós tentamos fazer essa mudança, entre meio muitas coisas, nós estávamos lá com a nossa vida, organizando tudo já para fazer essa mudança. Organizando entre aspas, né? Porque meu esposo trabalhava já numa área onde ele tinha uma empresa e essa empresa aí tinha alguns funcionários, poucos, mas existia, né? E ele estava em conclusão de projeto, que é a área da construção, né? Como construtor. E eu com alguns projetos ainda virtuais e trabalhando também, mas mais calmo. O problema todo era que ele estava numa solução de problemas ali para resolver, certo? Mas mesmo assim a gente tentou fazer essa mudança. Então tentamos mudar de estado, buscando isso que eu tô falando, buscando essa trajetória. Aí brevemente eu vou contar para não alongar muito, porque o que interessa mesmo para nós é como que vai ser o restante, não é? Então a gente tirou alguns dias, algumas semanas, fomos, voltamos. Nesse período aí a gente teve um pouco de gasto, né? Porque não tem como tentar fazer uma mudança sem você ter gastos. Então, chegamos lá, visualizamos com os nossos olhos e vimos que estava um pouco difícil para a gente conseguir aquela mudança que a gente queria. Ou melhor falando, não estavam se abrindo portas da forma que a gente queria para fazer aquela mudança. Então, nós pensamos em uma conversa que nós tivemos no passado e cogitamos: e se nós fôssemos para fora do Brasil? Como seria? Então, a gente está pensando em fazer toda uma mudança, toda mudança gera uma ação que gera uma reação. E se nós mudássemos isso tudo e não fôssemos para dentro do Brasil? Então ficou a pergunta no ar e a gente voltou, continuou trabalhando, fazendo as coisas, organizando o que precisava organizar, como eu falei, né? E passo a passo a gente foi organizando, até que realmente a gente conseguiu fazer acerto com 2, 3 funcionários que tinham lá, conseguiu terminar a operação da obra que tinha lá, né? Porque
meu esposo era construtor, e terminar essa parte aí para poder estar passando para outra fase, né? Pegando trabalhos menores, ainda trabalhando, não se desvinculando do trabalho ali na nossa cidade, que nós somos do Rio Grande do Sul, né? Caxias do Sul, mas não deixando nada que nos atrapalhasse para uma mudança futura. E ainda na nossa mente nós pensávamos em ir para outro estado apenas. Aí naquilo nós já tínhamos conversado sobre mudar, né, para outro país e começamos a pesquisar sobre essa mudança. E uma dos principais lugares e mais fácil que seria Portugal, né? Então a gente colocou Portugal, né, nesse caminho aí, e foi o primeiro. Claro, depois a gente pensava em outros, né, Canadá, pensava em outros lugares, mas o principal foi Portugal. E o que aconteceu nesse meio do caminho? Nós estávamos com um período curto, então a gente pensou assim, vamos fazer essa mudança num período maior, então vamos lá. Nós estávamos num ano e pensamos que nós iríamos mudar em um outro ano, né? Geralmente um prazo que as pessoas levam para isso é 1, 2, 3 anos para fazer uma mudança. E, acreditando ou não, a gente fez essa mudança em 3 meses. 3 meses, exato. Então é interessante porque essa mudança foi rápida, mas essa mudança foi algo grandioso assim para nós, porque parece que tudo se abriu. E quando a gente tem uma mudança, como eu falei, toda mudança gera uma ação que gera uma reação. Então nós ficamos cheios de ações e cheios de reações, que eu acho que é normal, né? Ação e reação. E meu marido correndo, terminando os trabalhos que ele tinha lá com a construtora, né? Terminando de acertar as coisas para não ficar coisa para trás ali da empresa. Eu organizando toda essa questão de morar fora, eu organizando toda essa questão das coisas internas nossas lá para deixar tudo praticamente 100% a gente nunca vai deixar, porque como eu disse, se nós fôssemos deixar tudo certo, nós estaríamos lá ainda resolvendo mais 1, 2, 3, 4 anos. Então não tem como a gente organizar uma vida em 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses. Aí comecei tudo isso até que meu esposo disse assim, e se a gente fosse antes? E eu gostei da ideia, eu disse assim, é mesmo, então se a gente fosse antes? Eu acho que seria bom isso para ele. Aí comecei acelerar tudo, procurar tudo para ver o que eu podia fazer, e já incluiu isso passagens aéreas, e já incluiu isso lugar para ficar, porque até então nós estávamos estudando algo para fazer, né? E não já executando isso. Então a gente pensou, nossa, vamos ter meses ainda para fazer. E de repente faltava 1 mês e meio, 2 para nós terminarmos aquilo e poder fazer essa mudança para cá. Então foi curto, foi acelerado, foi um pouquinho pesado, claro, porque a reação, né, foi de cansaço, a reação foi de exaustão. Só para vocês terem uma ideia, eu também resolvi fazer um aluguel lá de uma parte que eu tinha da minha casa. Aí eu tive que arrumar essa parte, acelerar, fazer muitas pesquisas de aéreo para ter um bom aéreo, né? E mesmo assim, não seria um bom aéreo, porque nós mudamos, na verdade, foi em dezembro. E dezembro é uma época festiva, né? Uma época de festa para todo mundo, para o Brasil inteiro, para todos os países. Por quê? Porque tem Natal e Ano Novo. E adivinha o dia que nós embarcamos? Nós embarcamos no dia 31 de dezembro. 30 de dezembro, perdão. E chegamos dia 31 de dezembro. São uma média de 10, 11 horas de voo. Foi um voo direto. Então, nós saímos num dia, chegamos no outro dia, né? Véspera de Réveillon. Passamos o Natal no Brasil. Então, o que eu quero contando essa história aí? Que vocês conheçam, né, o Jonas e a Karina, que vocês tenham um pedacinho aí de como as coisas podem ser feitas e como as coisas podem acontecer realmente quando a gente quer. E que vocês tenham um fiozinho para vocês terem um sonho, para vocês poderem realizar esse sonho, tá? Então, hoje a gente está morando aqui, né? A gente chegou aqui, já nos hospedamos numa casa aqui, já ficamos numa casa em Portugal, né? Uma casa de
de um lugar um pouquinho mais afastado da cidade. Isso é muito comum, tá? Na Europa, né? Nós temos as grandes cidades, Lisboa, Porto, enfim, falando daqui, como nós temos também, né, um país pequeno e como nós temos pequenas cidades. Então, qual que é o conforto daqui? Realmente, o conforto daqui é a segurança e o conforto daqui são algumas facilidades, né? Então, fácil não é nada para ninguém, mas assim, basta a gente querer. Então, a gente vem para esse lugar, ficamos aqui uma semana, nós alugamos um carro, nós vasculhamos um pouquinho, né, o lugar, nós conhecemos o mercado. A gente sempre, quando faz uma mudança, a gente chega naquela correria. Então, imagina, eu não fazia 2 noites que não estava dormindo, não tinha dormido, porque uma eu dormi dentro do avião, né, dorme, acorda, dorme, acorda. Meu esposo quase não dormiu. Uma noite anterior eu praticamente não tinha dormido, eu dormi umas horinhas assim, eu fui dormir muito tarde, deitei um pouquinho, tive aquele sono. Então, resumindo, cuidei das malas, de quanto que eu ia trazer, a quantidade de malas, o que que eu ia trazer nas malas, quantidade de roupa. E, claro, meu marido tanto fazia para ele, né? Se ia trazer mala, se não ia trazer mala, se ia trazer roupa, se não ia trazer roupa. Mas, enfim, resumindo, a gente foi fazendo um passo a passo de tudo que a gente precisava por um pouco tempo a gente estar aqui, né? Estar aqui na função de moradia, de quanto a gente precisava trazer em dinheiro, de documentação e de trabalho, ok? Então, são passos que a gente precisa saber fazer, mas de uma forma simples pode ser feita, né? E com ajuda também. Então, a gente fez essa mudança, chegou aqui, como eu falei, já se instalou em um lugar, logo o meu esposo começou a trabalhar e a nossa vida começou a andar. Toda ação gera reação, então a reação, claro, quando tu chega ainda é aquela de quando tu saiu, né? Tu tá no meio daquilo tudo, a cabeça parece que rodando, querendo achar o sentido de tudo, mas a gente precisa lembrar de uma coisa: nós estamos num país grande, num país que geralmente tem cidades, regiões, estados maiores, e aqui nós estamos em um país menor, com cidades menores, com regiões menores, mas com muita empresa, com muitas possibilidades, que facilita a língua, muito, né? Que é por isso que a procura é grande, que é acolhido de forma agradável até. Existe a diferença da maneira de uma pessoa, de um país para o outro ter, de pessoas se comportarem, um pouco existe, óbvio, né? O brasileiro é muito mais sorridente, muito mais dado. Como no Brasil também existe de uma região para outra, a diferença entre pessoas. Existe a diferença entre algumas pessoas que algumas regiões, estados que são mais alegres, que gostam de estar mais entre amigos, conversando. Outras regiões, o pessoal mais fechado, trabalha muito mais, gosta de trabalhar e ir para casa e não se verem muito durante a semana, durante os dias. Então, é a mesma coisa. Eu mesmo da minha cidade sentia isso. Eu acho que é a mesma coisa para quando tu muda de um país para o outro. Mas a gente tem que lembrar sempre dessas facilidades, né? De qualidade de vida, de segurança, da questão de benefício de qualidade e facilidades no poder aquisitivo. Então, essas coisas que vão facilitando a gente também ver as coisas boas. Como eu dizia quando eu estava aí, parece que nós estamos largando tudo. Mas a gente está vendendo, nós estamos largando, nós estamos deixando. Isso parece um primeiro momento. Mas eu sempre dizia para o meu esposo: quando a gente chegar lá, a gente vai estar reconstruindo, refazendo tudo isso. Então, eu posso largar tudo agora e ir assim desplanejado? Não, existe um planejamento. Mas existe muitas possibilidades de darem certo. Muita, muita coisa para dar certo, sabe? E num lugar que é menor, a gente tem mais possibilidades ainda. Mais acolhido tu é do que você ir para um estado muito grande, para um lugar muito grande. Então aqui quando tu chega, tu começa a ver a mesma coisa. Você para o avião lá, você desembarca, você vai lá buscar as tuas malas. Você vem com roupa de calor, às vezes tem que botar de frio, às vezes vem de frio, tem que botar de calor, dependendo da época. Você para e assimila: nossa, mas aqui também tem o sanduíche, aqui também tem o croissant, aqui também tem o suco de laranja, aqui também tem a Coca-Cola, tem a Pepsi, tem o creme da Nivea, que é muito usado no Brasil.
Então tá tudo ali, daí você começa a assimilar. Aqui tem moradia. Ah, eu morava, por exemplo, eu numa casa muito grande, agora eu posso ficar confortável numa casa menor? Posso. Aqui as casas são muito confortáveis, as casas são, por mais simples que ela seja, ela é confortável. Por mais simples que ela seja, ela tem água com boiler, com a gás. Então, tudo isso faz sendo adaptações confortáveis, né? Existem mercados grandes, hipermercados, 4, 5 redes de hipermercados grandes que facilitam, né? E tu vai vendo que tem as facilidades, a facilidade dos veículos, dos carros, que é muito fácil você ter algo aqui nessa questão. Então tu vai vendo assim que não é o bicho de 7 cabeças, né? A gente vai percebendo que nós estamos aqui e vamos nos adaptando. E o que eu tô falando aí são passos que a gente fez, né? Que existe empresa frigorífica, que existe restaurante, que existe parte de estética, muito parte de estética, que existe costura, que existe pizza. Falo porque a gente no Brasil come bastante, né? Que existe como a gente trabalhar em fábricas de várias coisas, que existe como a gente trabalhar na área da construção, tem como a gente trabalhar como e-commerce, tem como a gente trabalhar como com marketing digital, tem como trabalhar com tudo. Então, só que limitando sempre. Ah, você está no seu país, você se formou e aqui você está vindo para outro país. Então, claro, né? Você tem que estar disposto a absorver coisas para você poder andar, para você poder, né, partir para frente e continuar essa trajetória. Mas depois, passam-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, como nós, você vai vendo coisas que facilitam. Por exemplo, eu saí daí com um problema no dente, achando que ia ter, né, um problema imenso que eu não ia conseguir arrumar. Chegando aqui, eu consegui uma dentista brasileira. Aí, chegando aqui, eu cheguei, ó, vou até mostrar, coisas de mulheres, né? Os homens não vão querer saber dessa parte. Ai, meu Deus, faça unha como? Existem muitas brasileiras, muitas portuguesas fazendo manicure, pedicure, unha em gel e tudo. Então, as mesmas facilidades que nós temos lá, tem aqui para melhor, né? Muitas vezes para melhor, tá? Nós temos que vir com o coração, né, aberto, como a gente veio, se adaptar e a gente vê essas oportunidades aí que eu estou falando para vocês, né? Então, uma qualidade na comida, uma qualidade na segurança, o estudo tem uma qualidade um pouco diferente porque você pode, né, deixar a criança um pouco mais tempo no colégio, tem cursos, tem veículos com muita mais facilidade para a gente poder ter o poder de aquisição. Existem trabalhos em todas as áreas, a gente só precisa vir com o coração, né, aberto, absorver e se encaixar, né? Ah, eu quero trabalhar pela internet, eu quero trabalhar na faxina, eu quero trabalhar em restaurantes. Tem muitas lojas que também contratam brasileiros, tá? O que dificulta um pouco é na questão de grandes cargos, mas isso não é impossível, é possível para todos, tá? Então as adaptações tá aí. Então a gente viu aí tudo isso e a mesma coisa que eu estou falando aqui, eu falava pro meu esposo, nós vamos chegar lá, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que morar, nós vamos ter que se alimentar, tudo como era aqui. Você vai deixar um projeto aqui, mas você vai terá outros projetos lá. E é assim que está sendo a nossa trajetória aí nesses agora 5 meses, né? Fechando. E eu vou passar tudo isso que eu tô falando para vocês terem ideia, a gente vai fazer cálculos aí juntos para vocês terem isso. Então, conhecendo um pouquinho da nossa história, a gente teve a grande oportunidade, e a grande oportunidade está aqui, nós estamos aqui para ficar, não para voltar. Nós estamos aqui porque a gente gostou, porque a gente quer. A gente pensa assim em ir à frente, né? Então pode ter um próximo. Nós já conhecemos uma parte aí do nosso pequeno país, já fomos para outras cidades, já conseguimos andar um pouco de carro aqui dentro né? É um país fácil de tu passar de um dia, dois, tu já consegue conhecer, ao menos atravessar. Logo você pode estar em outro país atravessando fronteira, aqui é muito fácil para atravessar. Em um dia e pouquinho, ou nem isso em algumas horas, 17 horas, um dia, né? Um dia e pouco. Você pode estar atravessando para outros países. Então você tem milhões de oportunidades que você tem que colocar dentro da sua mente, dentro do seu coração, que é o que a gente fez. A gente colocou dentro da mente, dentro do coração, né? Trazendo um pouquinho aí da nossa história. E com muita gratidão, nós estamos aqui conseguindo aí passar
as poucas barreiras que tiveram. E eu acho que tem muita coisa que não dá certo, existe, que não dá certo também. Mas a gente tem que entender assim, ó, tudo aquilo que não dá certo é porque a gente não pensou nos pós e nos contras antes, entendeu? Então, quem vem com filho, quem vem sem filho, quem vem com crianças maiores, quem vem com crianças pequenas, o que eu estou disposto a trabalhar, o que eu não estou disposto a trabalhar, quais as oportunidades melhores que eu tenho para trabalhar, quais que eu não tenho. Eu estou disposto a morar um pouquinho fora da cidade, pode começar morando um pouco fora da cidade, depois morando um pouco mais em centros, né, de pequenas cidades, porque aqui tem muitas pequenas cidades. Posso ter qualidade de vida, 100% de qualidade de vida, posso aproveitar um pouco, né, melhor do que eu aproveito aí, pode aproveitar. Posso ter um pouco mais de poder de aquisição, pode ter. Então é isso que surgiu para nós até agora, nesses quase 5 meses. E é isso que eu quero fazer essa troca aí com todo mundo, com todos que vão estar aí, eu e meu esposo, fazer essa troca, mostrar que as possibilidades, há facilidades, né? Então, as facilidades estão aos nossos olhos, à nossa frente, basta nós querermos, ok? E ficou um pouquinho da minha história, não vou mais estender, porque senão vai ficar muito extensa e vocês não vão querer nem assistir, certo? Vou pedir já desde então, para vocês já darem aquele like, curtirem, seguirem aí o canal, por favor, porque eu vou postar as empresas, vou postar os lugares, vou postar mercados, vou postar até algumas gravações que eu já fiz aqui, pequenos pedaços quando eu vou falando. Vamos fazer cálculos juntos, vamos ver roteiros juntos, vamos ver possibilidades juntos, muitas coisas juntos, tá? Então não esquece, porque o importante para eu conseguir estar alavancando esse trabalho aí é vocês darem um likezinho lá, seguirem, né? Fazer algum comentário, por favor, faça um comentário para eu poder estar respondendo. E tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar, certo? Obrigado, gratidão.